convidamos as advogadas Camila Parisi, que é advogada sócia da Pinheiro Neto Advogados, especialista em Direito Público pela FGV, com estágio na Harvard University, e Ana Luísa Bertin, também advogada associada da Pinheiro Neto Advogados, ampla experiência em saúde, né, com pesquisa em saúde, é nossa relatora no CEP, tem graduação pela USP, estágio em bioética na Yale University, e aqui também vejo representados, né, além dos nossos relatores do CEP, muitos membros da comunidade da Unifesp, de pesquisadores, representantes da Comissão de Ensino, Pesquisa da Unifesp, do Núcleo de Gestão em Pesquisa, Hospital São Paulo, Escritório de Dados do Hospital São Paulo. Fico feliz também com a presença do professor Miguel Jorge, né, meu coordenador, né, foi coordenador do CEP durante 2 mandatos, né, fui vice do Miguel, está aqui presente também. Então, dou as boas-vindas às advogadas Camila Parisi e Ana Luísa, e tenho certeza que vai ser muito, muito produtivo esse encontro e esse compartilhamento de informações. Também dou as boas-vindas e saldo aqui o professor Francisco, do CEP Unicamp, e CEP Boldrini de Campinas. Camila e Ana, obrigada, viu? Muito obrigada pelo aceite. Obrigada, Paula. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao CEP da Unifesp, especialmente a Paula, pela oportunidade de conversar com vocês sobre a Lei de Pesquisas com Seres Humanos. Essa iniciativa que teve uma tramitação original tão demorada e uma aprovação aí tão célere, como a Paula falou, mas que eu entendo que traz muitos benefícios para a pesquisa, e agora a gente vai ter um desafio aí, né, nos próximos meses ou anos, a sua efetiva implementação. Eu até costumo dizer que agora a gente está falando dos desafios. Depois do dia 24, a gente vai falar de problemas, né? Os problemas que a lei vai colocar, porque ela efetivamente está em vigor. A lei foi publicada, ela foi sancionada, ela foi publicada, mas ela ainda não está valendo, ela não entrou em vigor. Então, até a data de vigência da lei, a gente continua com o sistema CEP-CONEP, com as resoluções, com a 466, resoluções até então divulgadas. A gente não tem uma mudança, tá? No dia de hoje, em relação ao que já existia. Essa mudança vai começar a valer a partir do final de agosto. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Então, a nossa apresentação, ela não tem o objetivo de trazer todos os aspectos da lei, tá? É uma lei extensa, com vários detalhes. A gente vai trazer as principais inovações com relação às resoluções do CNS. Então, para mostrar para vocês o que mudou de uma forma mais significativa e, de fato, o que a gente entende que impacta os pesquisadores e os CEPs, tá? Então, só um disclaimer inicial com base no que a Camila falou, muita coisa do que a gente vai falar ainda está pendente de regulamentação, seja por um decreto e posteriormente por resoluções. Então, ainda tem várias incertezas que vocês vão ver que a gente não vai ter a resposta. Deixa eu começar aqui. Vocês estão vendo minha tela, né? Estamos sim, Ana. Então, gente, só para contextualizar, né? A lei, ela fala de pesquisa com seres humanos. E o que a gente tinha na legislação até hoje em relação a pesquisas com seres humanos? A gente tem a Constituição Federal, que preza pelo princípio da dignidade humana, um dos direitos fundamentais ali mais básicos do ser humano. O Código Civil, que estabelece os direitos de personalidade, direito ao nome, direito ao respeito, direito civis, né? E depois a gente tem as resoluções tanto do Conselho Nacional de Saúde, quanto resoluções da Anvisa. As resoluções do Conselho Nacional de Saúde, elas regulam a
ética em pesquisa e foram inspiradas no Código de Nuremberg e na Declaração de Helsinki. As resoluções da Anvisa, elas já estabelecem regras regulatórias que são aplicáveis quando a pesquisa tem uma finalidade regulatória, ou seja, registro de um novo medicamento ou de um dispositivo médico, ou a atualização, né, uma nova indicação, uma nova apresentação de um produto já registrado. Mas ela se aplica só a esse grupo de pesquisa. A todas as outras que não têm finalidade regulatória, a gente tem as resoluções éticas. E o objetivo da legislação, sobretudo das resoluções éticas, sempre foi de preservar os participantes da pesquisa, especificamente sua autonomia para decidir se ele entra ou não num estudo, considerando aquela ponderação de risco-benefício e do seu bem-estar. A possibilidade daquele participante sair da pesquisa por livre e espontânea vontade. E essa segurança, ela era dada como? Aí é um pouquinho de jurídico. Através de uma resolução. Resolução é um ato administrativo. Quando a gente pensa naquela pirâmide de hierarquia das normas, o que a gente tem? A gente tem a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, né? O ordenamento jurídico magno, que não pode ser contrariado sob pena de inconstitucionalidade. Abaixo da Constituição, a gente tem as leis ordinárias. São as leis que criam deveres e impõem obrigações. Essas leis não podem contrariar a Constituição Federal. A Constituição estabelece princípios e as leis criam direitos e obrigações. Quando a gente pensa dessas leis para a iniciativa privada, a gente tem que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. A lei precisa proibir, né, para aquele ato ser considerado ilegal. Quando a gente vai para a administração pública, é ao contrário. A administração só pode fazer aquilo que a lei determinar. Mas é essa lei, regulamentada por decreto, que estabelece os direitos e obrigações. E aí a gente tem numa esfera infralegal as resoluções, que são esses atos administrativos que eu falei. Esses atos administrativos, eles não passam por um processo legislativo de aprovação para ser editados. Em algumas situações, tem um processo de consulta pública, ou seja, é consultado o setor sobre o dispositivo que vai estar naquela resolução, mas cabe ao administrador considerar ou não. As leis, essas resoluções, elas têm que ser baseadas na lei, elas não podem contrariar a lei. E a autoridade administrativa que edita esse ato, ela tem que ter recebido poderes pela lei. Então, a Anvisa, por exemplo, ela tem poder para regular medicamento, porque tem uma lei que dá poder para ela fazer isso, tá? E esses atos administrativos, eu costumo dizer que eles são mais voláteis. Eles podem ser alterados de uma forma menos formal, né? Mais célere e estão mais suscetíveis a influências políticas e ideológicas. Por quê? Porque é um ato do administrativo, né? Você não tem ali um grande debate no legislativo. Então, hoje em dia, quando a gente fala em ter uma lei de pesquisa com seres humanos, isso é muito positivo por si só. Por quê? Porque agora a gente efetivamente a gente tem no nosso ordenamento um ato que passou pelo legislativo e que cria obrigações. Qualquer resolução da Instância Nacional de Ética em Pesquisa que venha a ser editada, ela tem que estar baseada ali na lei. Então, é muito mais... A gente consegue trabalhar muito mais com a legalidade e a ilegalidade da autoridade que regular pesquisas com seres humanos. E aqui, acho que em algum momento, muito se questionou sobre o poder do próprio Conselho Nacional de Saúde de editar regras sobre pesquisas com seres humanos. Essa discussão, ela deixa de existir, porque agora a gente tem uma lei que estabelece uma autoridade, confere poderes a ela para regulamentar. E aí a nossa lei, ela dispõe sobre pesquisas com seres humanos.
assim como a Resolução 466, que era a resolução maior que regulava todo o Sistema Nacional de Ética, eu já chamo de Sistema Nacional de Ética e Pesquisa, mas que regulava a pesquisa com seres humanos no Brasil. Aqui, Camila, acho que vale lembrar que o PL, inicialmente, como ele foi proposto lá no início, há 9 anos, ele falava apenas sobre ensaios clínicos ou pesquisas clínicas com intervenção, então com medicamentos. Ao longo da tramitação, esse texto ele foi sendo alterado para incluir também toda e qualquer pesquisa com seres humanos, que era o escopo inicial da 466. Isso, bem lembrado, Ana. E aí, quando a gente fala em pesquisa com seres humanos na lei, é aquela pesquisa que tem como participante da pesquisa o ser humano, direta e indiretamente, incluindo o manejo de dados, informações e materiais biológicos. E é o gênero, né? Pesquisa com seres humanos. E depois a lei criou subespécies de pesquisas com seres humanos. A primeira subespécie é essa pesquisa científica, tecnológica ou de inovação que envolve seres humanos, que nada mais é do que a pesquisa que tem algum tipo de interação com o ser humano, mas que não tem um fim regulatório, então não tem um fim de registro do produto. Então não é, por exemplo, uma pesquisa com um medicamento que visa ser registrado por uma indústria futuramente. E aqui tem me chamou a atenção um ponto específico, porque a 466, ela definia o que era pesquisa. E o conceito de pesquisa estava associado à produção de conhecimento utilizando o método científico. Agora, a gente não tem na lei essa definição de pesquisa. Então, quer dizer, qualquer pesquisa, ainda que não utilize um método científico, que interaja com o ser humano de forma direta ou indireta, incluindo avaliação de dados, pode se enquadrar como pesquisa para fins da nova lei. E aí a gente pode ter aí, diante dessa não definição de pesquisa, exceto se vier uma regulamentação aqui, né, acomodando, detalhando como é que essa pesquisa científica ela tem que ser tratada, a gente pode, sobretudo inicialmente, ter um aumento maior de submissão de projetos de pesquisas ou de qualquer atividade que envolva a avaliação de dados de seres humanos, tá? Então, isso é bastante importante. E a outra coisa é que esse conceito, ele está na norma, mas ele não é utilizado. Então, por exemplo, assim como a gente tem regras de ensaios clínicos ou outros tipos de pesquisa, para essa pesquisa de inovação, a gente só tem o conceito e não tem um tratamento ou um detalhamento na lei. Pode ser que venha na regulamentação. E aí, a segunda espécie de pesquisa é a pesquisa clínica com seres humanos, né? Que é o conjunto de procedimentos, foi definida na lei como o conjunto de procedimentos científicos desenvolvidos de forma sistemática com seres humanos, com a finalidade de avaliar ação, segurança, eficácia de medicamentos, produtos e tratamentos, tá? Não é só medicamento. Segundo, também é considerado pesquisa clínica para fins da norma, aquela que verifica a distribuição de fatores de risco, doenças ou agravos. Então, os estudos epidemiológicos ou, eventualmente, alguns estudos observacionais entram no conceito de pesquisa clínica, dependendo da finalidade, sim. E aquela que avalia efeitos e fatores ou estados sobre a saúde. Tudo isso é pesquisa clínica para fins da regulamentação, da lei. Isso, e aí nós temos os ensaios clínicos, que são as pesquisas clínicas experimentais com seres humanos, que são realizadas para avaliar a segurança, o desempenho clínico ou a eficácia de um dispositivo médico, de um medicamento ou de uma terapia avançada experimental. E aí, então, o que a gente tem é que o ensaio clínico ele é uma subespécie de pesquisa clínica com seres humanos. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os entes envolvidos na pesquisa. Então, na lei, esses entes, esses players, eles continuam os mesmos.
Então, o patrocinador, o participante, o pesquisador, o investigador e o centro. O patrocinador, ele permanece sendo aquele que apoia a pesquisa mediante uma ação de financiamento, infraestrutura, recursos humanos ou suporte institucional. E aqui, acho que vale, a gente sempre discute isso no CEP, mas o patrocinador, ele não precisa necessariamente estar se colocando como um patrocinador. Então, às vezes, se ele dá um apoio, uma doação, ele pode ser equiparado posteriormente como esse patrocinador e ter as mesmas responsabilidades desse patrocinador. Então, sempre tem que ter um cuidado adicional com esses apoios dados para as pesquisas. O pesquisador, ele também permanece sendo o responsável pela condução da pesquisa na instituição ou no centro, e ele é aquele corresponsável pela integridade e bem-estar do participante de pesquisa. A lei também, a lei usa tanto o termo pesquisador quanto o termo investigador, que também era uma terminologia já utilizada anteriormente. Passa a existir a figura do pesquisador coordenador ou do investigador coordenador, que é aquele pesquisador que é responsável pela coordenação da pesquisa. Ele é responsável pela coordenação dos diferentes pesquisadores que estão em diferentes centros, por exemplo, quando é uma pesquisa multicêntrica, e ele também é o responsável maior, vamos dizer aqui, pela integridade e bem-estar dos participantes de pesquisa. A instituição, ela passa a se chamar centro. E aqui a gente também tem uma mudança. A resolução 466, ela falava em instituição proponente da pesquisa, que era aquela na qual o pesquisador responsável estava vinculado, e a instituição coparticipante da pesquisa, que era aquela onde algumas etapas da pesquisa eram realizadas. Com a lei, tudo virou centro de pesquisa, que é o local onde são desenvolvidas as atividades de pesquisa. E a lei passa a prever oficialmente a figura da ORPC, né, a Organização Representativa de Pesquisa Clínica. Antes, essa figura existia na norma da Anvisa, então, para pesquisas feitas para fins regulatórios, e agora a lei reconhece oficialmente. Então, é essa pessoa jurídica ou uma organização que é contratada pelo patrocinador para realizar uma ou mais tarefas e funções relacionadas à pesquisa clínica. E aqui é especificamente para pesquisa clínica, tá? Então, é muito comum quando a gente tem um patrocinador, por exemplo, que é estrangeiro e precisa de um representante aqui no Brasil para figurar como o representante mesmo do patrocinador. E aí a lei também, aí é uma novidade. A lei introduziu a figura do monitor, que é o profissional capacitado, designado pelo patrocinador ou pela ORPC, e é responsável pelo monitoramento da pesquisa, e ele deve atuar de acordo com as boas práticas clínicas e procedimentos operacionais e exigências regulatórias aplicáveis. Essa figura não existia, assim, formalmente na legislação, e agora, mas na prática a gente já sabia, a gente sabe que já tinha essa questão do monitoramento, mas agora é uma figura prevista na norma. Eu vi aqui antes da gente seguir, Ana, eu vi uma pergunta. Não existe mais essa distinção na norma de instituição participante, coparticipante. É tudo centro, tá? Não, a norma não faz mais essa diferenciação. Isso. Passando para os preceitos éticos, né, a lei ela apresenta os preceitos éticos de uma forma mais simples do que a 466 e mais organizada, mas de fato a gente não teve grandes alterações. Acho que o primeiro ponto, e que talvez vai causar mais discussão, é a participação voluntária por meio de TCLE. A redação da 466, ela previa a possibilidade expressa de dispensa de TCLE em algumas situações excepcionais. Então, em casos que fosse considerado como inviável a obtenção do TCLE, ou que significasse algum risco substancial à privacidade, ou à confidencialidade, ou à segurança daquele participante. E precisava ter aqui uma avaliação detalhada do CEP e uma aprovação expressa do CEP.
A lei, ela não traz uma disposição parecida. Então, a lei coloca como regra a obtenção do TCLE. Então, a participação em pesquisa, ela é condicionada obrigatoriamente à autorização expressa do participante ou de seu representante legal, mediante a assinatura do TCLE. E aqui eu acho, Ana, que é importante dizer que a lei, ela, na verdade, ela inova porque ela traz expressamente uma previsão que não existia, mas ela também pode ser interpretada como a única possibilidade em que a participação de um participante no estudo sem TCLE, ela é possível, né? Que é quando a lei permite que o participante entre no estudo sem consentimento prévio em casos emergenciais. A lei não define o que são casos emergenciais. E esse dispositivo, né, tão expresso, fazendo a vinculação da ausência de TCLE a situações emergenciais, não existia na norma, e a gente, aqui, pelo menos na nossa prática, a gente, em algumas situações, a gente se deparava, e aí, o paciente está ali no meio de um procedimento cirúrgico, ele pode morrer e tem uma possível técnica que pode ser utilizada ali para salvar a vida, para tentar salvar a vida daquele paciente. Não dá para coletar o consentimento, porque é uma decisão de segundos. E aí, pode ou não pode? Né? Agora, para essas situações, a norma prevê expressamente essa possibilidade. Agora, o que tem que ser tratado é o conceito de casos emergenciais, né? Então, o que efetivamente é emergencial? Para que o padrão ouro, às vezes, não seja colocado de lado por conta de uma técnica experimental que, eventualmente, não seja tão emergencial assim. Também a gente não sabe se a regulamentação vai definir o que é emergencial para fins da não obtenção do TCLE, mas isso é uma novidade. Na verdade, eu acho que não é uma novidade, é uma alteração do que já existia. Eu vi no chat que apareceu uma pergunta sobre o termo de assentimento. A lei, ela traz, sim, a obrigatoriedade do termo de assentimento quando o participante menor tiver condições de avaliar e decidir sobre as informações recebidas. Então, não tem, de fato, uma definição da idade, isso provavelmente vem em regulamentação também, mas tem a previsão da necessidade do TALE, sim, tá? E só para complementar, Ana, na hipótese do paciente ter sido inserido no estudo por conta de uma situação emergencial, sem o TCLE, o consentimento ele deve ser obtido tão logo possível, tá? E o paciente, ele tem autonomia para decidir se ele continua ou se ele sai daquele estudo clínico. Uhum. Passando para os demais, então, nenhuma mudança muito significativa do que a gente já tinha que ser observado, né? Como a garantia da privacidade dos dados, do provimento de cuidados assistenciais, que a participação ela não é passível de remuneração em regra, exceto algumas pesquisas específicas, então de bioequivalência, fase 1, e também pode ter uma remuneração, que não é uma remuneração, né, que é o reembolso das despesas de transporte e alimentação, e aqui tem uma inovação de que a lei permite o reembolso do que eles chamam de provimento material prévio, ou seja, é uma compensação financeira de despesas do participante e dos acompanhantes, previamente à participação do estudo, que não necessariamente se enquadram como transporte e alimentação. Então, tem aqui uma possibilidade maior de um reembolso de outros tipos de despesas. Ali, além do provimento do material prévio, a lei, ela permite outros tipos de ressarcimento segundo o projeto da pesquisa. Então, além de transporte e alimentação, ela colocou a possibilidade desse provimento de material prévio, que é a despesa do participante e acompanhante, previamente à participação do estudo, mas sem definir o que é, e outros tipos de ressarcimento, conforme definido no protocolo. Então, acho que a lei aqui ela foi um pouquinho além daquilo que já existia
e dá mais autonomia para o projeto prever outros tipos de ressarcimento que vão ter que ser avaliados pelo CEP sob o ponto de vista ético, né? E aí essa avaliação vai ser caso a caso, porque a lei não estabelece um balizamento. Uhum. Então, além do que foi falado, a lei também prevê o respeito, que deve ser assegurado o respeito aos direitos, dignidade, segurança e bem-estar do participante, em todas as hipóteses. Então, a pesquisa ela deve ser sempre desenvolvida com embasamento científico sólido e conforme descrito em protocolo que foi aprovado pelo CEP. O time envolvido na pesquisa ele deve ter competência e qualificação técnica e acadêmica para conduzir aquela pesquisa. E deve ser assegurado sempre o provimento de cuidados assistenciais necessários em casos que tenha ali uma intervenção naquele participante. A gente não está conseguindo acompanhar todas as perguntas do chat, mas acho que no final a gente pode fazer um espaço para perguntas. A gente vai respondendo conforme a gente vê pipocando aqui na tela. Isso. É possível não é possível ter ressarcimento para o participante, exceto no caso de estudos de bioequivalência, fase 1. Então, permanece a regra que já existia, tá? A remuneração, né, Carla? A remuneração, exato. A questão do ressarcimento, a lei ela abriu um pouco mais o leque de possibilidades de itens a serem ressarcidos para o participante. Tá? Então, a remuneração permanece vedada e o ressarcimento, hoje em dia, a lei dá um pouco mais de opção, mas algumas delas têm que ser previstas no protocolo, têm que ser justificada e avaliada pelo CEP. E quando a gente fala em ensaio clínico, gente, os preceitos éticos, eles vão além. Então, o que a Ana falou vale para toda e qualquer pesquisa com seres humanos, tá? Quando a gente entra naquela bolinha vermelha, que são os ensaios clínicos, a gente tem que a legislação, ela permaneceu com a obrigação de ter a disponibilidade de informação clínica e não clínica acerca do produto, objeto da investigação, para respaldar a condução da pesquisa, a garantia dos cuidados médicos e tomada de decisões médicas sempre no interesse do participante da pesquisa, a avaliação contínua da necessidade de se adequar àquele estudo ou suspender o estudo assim que constatada uma superioridade significativa de um outro tipo de intervenção. E aí a gente tem uma novidade, que é a garantia, que a gente chamou aqui de diversidade, que é a garantia da participação de representantes de ambos os sexos na pesquisa e de segmentos raciais constitutivos da sociedade, mas é em todos os casos? Não. Quando essa diversidade ela for essencial para a pesquisa, e não gerar qualquer tipo de prejuízo para o seu andamento. E aí, obviamente, que isso tem que ser feito, essa ponderação tem que ser feito a partir da aplicação de critérios técnicos e científicos, considerando o objeto da pesquisa. Então, isso aqui, esse slide é só para pesquisa, para ensaio clínico, tá? Então, uma das inovações trazidas pela nova lei é a alteração da dinâmica da aprovação dos projetos de pesquisa. E aí, eu acho que aqui a gente tocou um pouco dos pontos de... Não vou falar pontos de dor ainda, mas no que mais... pensando no CEP, né? Acho que é o mais impactante, né? A gente tem agora, gente, uma nova dinâmica de aprovação. Não existe mais o conceito de dupla aprovação ética. O sistema CEP-CONEP, da forma como previsto e estruturado na 466, ele deixa de existir. E a norma também estabeleceu prazos de avaliação dos projetos submetidos pelos CEPs, tá? Agora, a gente, no lugar de CEP-CONEP, a gente fala Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos.
que ele é composto por duas instituições, duas instâncias. A Instância Nacional de Ética em Pesquisa e a Instância de Análise Ética em Pesquisa, que são os CEPs. Lembrando, isso começa a valer a partir do final de agosto, com a entrada em vigor da norma, tá? Até a CONEP, acho que há 1 ou 2 semanas atrás, soltou uma nota dizendo que até a entrada em vigor da lei, nada muda em relação à avaliação ética dos projetos a ela submetidos, tá? Mas depois do dia... Agora me fugiu se é 24 ou 27? 27 de agosto. A partir do dia 27 de agosto, a CONEP ela deixa de ter legitimidade para avaliar projetos de pesquisa com seres humanos, tá? Não tem mais base legal para essa avaliação. Aí os projetos, a partir de então, têm que ser submetidos a essa nova instância de ética em pesquisa. Isso, e a INEP, né, a Instância Nacional de Ética em Pesquisa, que é equivalente à antiga CONEP, ela tem como competência, então, editar normas regulamentadoras de ética em pesquisa, avaliar a efetividade desse sistema como um todo, do sistema nacional, ela vai credenciar e acreditar os CEPs para que eles estejam aptos a exercer a sua função aqui da análise ética. Ela vai acompanhar, fiscalizar e apoiar os CEPs com relação à análise dos protocolos de pesquisa, mas aqui é um acompanhamento, não é uma dupla análise não é um duplo grau de análise, então a gente não vai mais enviar igual a gente enviava para a CONEP, não vai enviar certos projetos para a INEP. A INEP, ela também deve promover e apoiar a capacitação dos integrantes do CEPs, então acho que isso é muito importante, especificamente dando mais ênfase em aspectos éticos e metodológicos. Então, vai ter que ter esse apoio como um todo para o funcionamento dos CEPs. E a INEP também vai atuar como uma instância recursal das decisões que são proferidas pelo CEP. E aí, de acordo com a lei, quem é essa INEP? Né, os CEPs a gente sabe. Mas quem vai ser essa Instância Nacional de Ética em Pesquisa? Pela lei, essa Instância Nacional, ela é vinculada, vai ser um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, sob a coordenação da área técnica responsável pelo campo de ciência e tecnologia, que é a SICTIS, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, tá? A gente olhou aí, a gente avaliou o sistema do Ministério da Saúde, a estrutura, a gente não conseguiu identificar já um órgão estabelecido, um departamento estabelecido com competência para ser o INEP, tá? O que mais se aproxima é o Departamento de Ciência e Tecnologia, que inclusive as pessoas têm representantes desse departamento na CONEP, tá? O que a gente já ouviu também, existe um receio de pegar do próprio Conselho Nacional de Saúde virar Instituição Nacional de Ética em Pesquisa. O Conselho Nacional de Saúde, ele não está subordinado ou sob a coordenação da SICTI, tá? Então, ele é um órgão de participação social estabelecido por um outro instrumento jurídico. Então, para ele se enquadrar perfeitamente nesse conceito de entidade vinculada ao Ministério, sob a coordenação da área técnica de ciência e tecnologia, em princípio, deveria haver uma mudança aí no ordenamento jurídico do próprio Conselho Nacional de Saúde. Me parece um pouco compatível, porque ele não tem só essas atribuições de ética em pesquisa. Ele é um órgão de controle social. Ele exerce outras funções, né? Agora, se as pessoas que estão na CONEP, se elas vão para o INEP, aí é uma outra pergunta. A gente sabe que tem pessoas do próprio Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério na CONEP. Essas pessoas poderiam exercer alguma função dentro da Instituição Nacional de Ética em Pesquisa. Agora, os representantes da sociedade que estão na CONEP, que não são do Ministério, se eles poderiam ser
indicados como representante da INEP, aí é uma pergunta que eu não sei responder de bate-pronto. Eu teria que avaliar a forma de contratação das pessoas dentro do Ministério e a possibilidade de atribuição de cargos, para saber se essas pessoas poderiam passar a exercer uma função dentro da Instância Nacional de Ética em Pesquisa, tá? E respondendo a uma pergunta que apareceu aqui, a norma não tem período de transição, tá? Então, quando ela entrar em vigor, ela entra em vigor de verdade, com todos os seus direitos, criando todos os seus direitos e obrigações. Os CEPs não terão, pelo menos a forma como a lei está publicada hoje, os CEPs, a lei não estabelece um prazo de adequação dos CEPs à nova norma. Assim como a regra não estabelece o que vai acontecer com os projetos que estão na CONEP. Porque os projetos que estão na CONEP, no dia 28, a CONEP não tem mais poder para decidir. Pode ser que esses projetos desçam para os CEPs. E aí, a gente, depois que fala dos CEPs credenciados e acreditados, a gente pode colocar aí um outro desafio que a gente vê pela frente. Então, a gente falou da instância nacional, né, da INEP, e tem a instância de análise ética, que permanecem sendo os CEPs como sabemos hoje. Então, o CEP, ele permanece como um órgão colegiado, interdisciplinar, mas agora a lei menciona expressamente que ele deve estar vinculado à instituição que realiza a pesquisa. Então, ele continua tendo essa natureza de órgão deliberativo, consultivo e, o principal, atuando de forma independente nas suas análises. Os CEPs continuam com a responsabilidade maior de proteger o interesse dos participantes de pesquisa, mas agora a lei dispõe expressamente que essa proteção ela deve ser antes e durante a pesquisa. Então, não é só a análise do protocolo, mas tem uma revisão, uma reaprovação, se for necessário, se tiver alguma alteração, uma revisão dos métodos de obtenção de consentimento e um monitoramento do andamento da pesquisa como um todo. Depois a gente vai falar especificamente de todas as responsabilidades dos CEPs, mais detalhadamente. E aqui, Ana, acho que é importante mencionar que, com relação à interdisciplinariedade, a lei estabelece que o CEP ele deve ser composto por equipe da área médica, científica e não científico. Também coloca que o integrante do CEP, que tiver vínculo com o patrocinador, por exemplo, ele agora está na lei, isso expresso, ele deve declarar o seu conflito de interesse e não deve estar impedido por lei em participar da deliberação da pesquisa. Outro ponto importante é que agora, como a Ana falou, os CEPs vão ter que ser credenciados perante a Instância Nacional de Ética em Pesquisa, nos termos de um regulamento, e um regulamento que ainda vai ser expedido, então, que a gente acredita que seja o fluxo, né? Que a gente vai ter a regulamentação da lei, pode ser que venha aí um decreto presidencial regulando a lei, isso tudo, teoricamente, gente, para tudo funcionar, deveria acontecer até o dia 27, tá? Aí a instância nacional vai ser estabelecida, e uma vez estabelecida a instância, ela vai editar regulamentos, ela poderia editar o regulamento aqui dos critérios para credenciamento dos CEPs e de acreditação de CEPs. Os CEPs credenciados, eles vão avaliar pesquisas de risco baixo e moderado. Os CEPs acreditados passam a ser responsáveis por avaliar pesquisas de risco alto. O que é risco alto e o que é risco baixo? Também não tem uma definição. A gente poderia aqui, eventualmente, considerar que aqueles projetos que vão para a CONEP são projetos de alto risco, né? Mas, de novo, não, a lei entra em vigor dia 27 de agosto, tá? A gente vai ter, a gente precisa saber, precisa ter uma regulamentação que diga o que é alto risco
para que possa ter um entendimento consagrado. Quais projetos ficam com CEPs credenciados e quais ficam com CEPs acreditados. Aí a gente tem uma outra questão, que é, hoje em dia, a gente tem 7 CEPs acreditados. E até que saia uma regulamentação sobre acreditação, a gente não vai ter novos CEPs podendo ser acreditados, porque não tem regulamentação para isso, dentro da nova sistemática de ética em pesquisa. Provavelmente o que vai acontecer é esses projetos de risco maior, ou pelo menos aqueles que iriam para a CONEP, eles vão passar a ser submetidos para os CEPs que hoje em dia já têm uma acreditação. E aí também pode ter um aumento de fluxo de trabalho, porque esses CEPs vão canalizar esse tipo de projeto, tá? Mas, assim, a lição que fica disso é, a gente tem 2 tipos de CEP agora, as avaliações são sempre no nível do CEP, CEPs credenciados, pesquisas de baixo risco, CEPs acreditados, pesquisas de alto risco, e a gente ainda precisa de uma regulamentação para entender os critérios de acreditação, os critérios de credenciamento, se hoje os CEPs credenciados vão ter que ressubmeter o pedido de credenciamento, a mesma em relação à acreditação, e o que é alto risco e baixo risco. Isso precisa de uma regulamentação para a gente ter uma maior visibilidade, tá? Isso, e acho que sobre o funcionamento do CEPs em si, a resolução 466, ela exigia a presença de mais de 50% dos membros nas reuniões. A lei estabelece que o CEP ele deve ter o funcionamento regular, então não tem mais uma exigência de reunião mensal, que tinha anteriormente, e que as deliberações devem ocorrer de acordo com o regimento interno, o que dá aos CEPs uma maior flexibilidade para a definição das suas próprias regras. Então, além disso, acho que o Fernando Jorge está com o microfone aberto, se conseguir fechar, porque está dando eco aqui. Obrigada. Então, um ponto que não foi alterado, mas que é importante, então, apenas os membros efetivos, eles podem emitir pareceres ou deliberar sobre os projetos, mas agora tem uma previsão expressa de que os CEPs, eles podem convidar especialistas externos, representantes de grupos vulneráveis, para dar uma opinião sobre um determinado projeto, e também tem a possibilidade de convidar o próprio pesquisador para explicar um pouco mais do projeto, quando são muitas dúvidas, ou quando é um tema de maior vulnerabilidade, um tema mais sensível. Então, o pesquisador ele pode ser convidado para a plenária do CEP para tirar algumas dúvidas, mas ele não pode estar presente na hora da votação e da decisão, de fato, daquele projeto, né? E aí, com relação à infraestrutura, a lei menciona apenas, para mim, isso aqui a infraestrutura foi uma atualização, né? Porque a norma ela era muito antiga, ela ainda falava de telefone, fax, né? A lei agora ela menciona que a infraestrutura do CEP ela deve ser adequada às suas atividades. Ela não menciona mais a necessidade de ter um espaço físico exclusivo para guarda de documentos sigilosos, tampouco a necessidade de ter funcionário administrativo designado exclusivo para as atividades do CEP, e também toda a parte de equipamento de informática, que tinha que ser exclusivo para a atividade do CEP, isso deixa de existir. Então, adequou um pouco a infraestrutura ao que a realidade que a gente vive hoje, que é muito mais virtual e digitalização de documentos. Uhum. E um outro ponto importante é que o CEP ele deve manter disponível publicamente uma lista de todos os seus membros com as respectivas qualificações profissionais de cada um. Além disso, os CEPs também devem ter documento descritivo dos procedimentos operacionais adotados, manter ali um registro escrito das suas atividades, reuniões, manter as atas, e eles devem também ter na sua composição um representante dos participantes de pesquisa. Acho que muitos CEPs já adotavam isso, mas agora é uma obrigatoriedade em lei. E a lei também agora impõe ao CEP
a instituição que abriga o CEP, o dever de promover e apoiar a capacitação dos integrantes do comitê, sobretudo em relação aos aspectos éticos e metodológicos que se relacionam com os participantes da pesquisa. Acho que esse é um ponto muito importante para a regulamentação, porque na Unifesp, por exemplo, a gente vê como muitas vezes esse contato e essa solicitação pode ser burocrática e difícil de acontecer. Então, agora é uma obrigatoriedade em lei das instituições de promover essa capacitação dos CEPs. Então, acho que vai ter que ter ali na regulamentação como que isso deve acontecer, até para os CEPs saberem o que e como pedir para as instituições. Exato. E uma das grandes barreiras para a realização de pesquisa clínica ou pesquisas com seres humanos no Brasil era a falta de previsibilidade de aprovação dos projetos. Os CEPs tinham o prazo de avaliação, mas a Conep não. E em cenários muito desfavoráveis, a gente já chegou a ver projetos ficando parados no sistema por mais de ano. E se a gente fala, sobretudo na área de medicamentos, né, quando a gente fala em inovação, 1 ano para aprovação de um projeto é muita coisa. Então, essa era uma questão que a lei, o efeito prático disso para os CEPs, precisa ser avaliado do ponto de vista de infraestrutura, capacidade de atendimento, né, desse novo volume que vai ser gerado, mas para fins jurídicos, exclusivamente, é muito positivo. Então, agora existem prazos bem estabelecidos e dispostos em lei, igual a Camila comentou. Então, a partir da submissão dos documentos pelo pesquisador, o CEP ele tem 10 dias úteis para aceitar esses documentos ou para negar. A partir da aceitação, o CEP vai ter 30 dias úteis para deliberação do projeto. Igual a gente tinha comentado, ele pode solicitar ao pesquisador ou ao patrocinador, né, maiores informações, documentos adicionais, realização ou ajustes no documento, igual acontece atualmente. E se isso acontecer, tem uma suspensão do prazo, desse prazo de 30 dias, né, tem uma suspensão por 20 dias úteis. A partir dessa solicitação de informações adicionais, o pesquisador ele vai ter agora 10 dias úteis para responder, e não mais 30 dias, que podem ser prorrogáveis pelo período igual, então por mais 10 dias, totalizando 20 dias úteis. A partir do momento que o pesquisador responde, o CEP ele vai emitir o parecer pela aprovação da pesquisa ou pela não aprovação da pesquisa, e, se for caso de não aprovação, o pesquisador ele tem chance de recorrer. O recurso ele acontece em 2 fases. A primeira fase é um recurso diretamente para o CEP, que proferiu a decisão, que tem que ser feito em até 30 dias. Depois que o CEP avaliar, se ele negar novamente, tem um segundo recurso e aí vai para a INEP. Então, a INEP ela só atua na avaliação do projeto, nesse caso específico, em última análise recursal. E aí, só para comentar ali, a legislação fala que produtos de interesse do SUS vai ter uma avaliação num prazo superior. Mas também não tem uma definição do que seja, né, a pesquisa de interesse estratégico para o SUS. Então, são produtos incorporados não, né, porque eles, para serem incorporados, eles têm que estar registrados, mas, assim, um produto para doença negligenciada, por exemplo, que é algo que a gente sabe que o Ministério tem um interesse de desenvolvimento, dengue, por exemplo. Então, assim, não existe uma definição. Então, é preciso também avaliar como é que essa definição vai ser feita, quem vai fazer essa definição, porque isso vai exigir uma maior celeridade de avaliação por parte dos CEPs. Então, além de tudo que foi falado acima,
A lei prevê algumas responsabilidades específicas para os CEPs, que eu acho que são importantes da gente pontuar aqui. Então, primeiro, assegurar os direitos, segurança e bem-estar dos participantes, isso não teve uma alteração, mas o que eu acho extremamente importante é considerar a qualificação do pesquisador para a pesquisa proposta. Então, o CEP vai ter aqui uma responsabilidade de avaliar o currículo acadêmico daquele pesquisador, daquele profissional, e fazer uma deliberação se aquele profissional é ou não capacitado para aquele tipo de pesquisa. Aqui é uma análise que eu acho que é sensível para ser feita no dia a dia, então a gente também espera que esse procedimento esteja mais detalhado na regulamentação. Como responsabilidade dos CEPs, a lei também coloca conduzir a análise da pesquisa e, principalmente, o que acho que até agora não é feito, que é o monitoramento da sua execução. Então, vai ser definida uma periodicidade mínima para esse monitoramento e de que forma que o CEP tem que fazer isso, porque a gente sabe que não tem pessoal para ir até os centros, ver se o protocolo está de fato sendo cumprido. Então, aqui também a regulamentação vai ter que detalhar de que forma que o CEP vai fazer esse monitoramento no dia a dia. Os CEPs, eles também têm como responsabilidade solicitar sempre o fornecimento de informações adicionais, eles podem solicitar informações, inclusive para os participantes de pesquisa, durante a realização de uma pesquisa, então, se tem algum indício de que a pesquisa não está sendo realizada de forma correta, então o CEP, para proteger esses direitos dos próprios participantes, pode abordar os participantes. O CEP tem que assegurar que o protocolo ele está de fato prevendo todos os meios adequados para a obtenção do consentimento daquele participante ou do seu representante legal, se for aplicável, e tem que também assegurar a informação do ressarcimento ou do provimento material prévio esteja claramente especificado no TCLE. E aí tem que estar especificado formas, quantias, periodicidade, tem que ser super especificada essa questão de ressarcimento. E outros ressarcimentos também, né, que agora a lei permite. A lei também, ela busca trazer de uma forma mais clara as responsabilidades do pesquisador. Dentre as responsabilidades, né, a gente elegeu algumas que para a gente são as mais relevantes, que é submeter a documentação da pesquisa, incluindo as emendas à aprovação do CEP, selecionar pessoas qualificadas para o desempenho das tarefas relacionadas à pesquisa. Aqui é tudo, é meio óbvio, né? Mas agora aqui tem uma lei que, se o pesquisador não cumprir, pode ser falado que ele está praticando um ato contrário à lei, uma ilegalidade, tá? Assegurar, quando for um estudo clínico, o acompanhamento clínico do paciente, do participante da pesquisa, durante a condução do estudo e após o seu término, pelo prazo e condições definidas no protocolo aprovado pelo CEP. Comunicar o patrocinador, a autoridade sanitária, o CEP e a Instância Nacional de Ética em Pesquisa sobre eventos adversos graves ou inesperados. Apresentar os relatórios parciais com informações sobre o andamento da pesquisa, anualmente ou sempre que solicitado. Esse relatório deve ser apresentado para o CEP. E manter, assim como já existia na outra regulamentação, manter armazenado e sob guarda, em meio físico ou digital, os dados ou documentos essenciais à pesquisa pelo prazo de 5 anos após o seu término ou descontinuação. E no caso de terapia avançada, isso é uma novidade, no caso de terapia avançada, pelo prazo de 10 anos. As terapias avançadas são CAR-T, terapia genética, toda essa terapia nova cuja o rol de tecnologia está previsto numa regulamentação da Anvisa. Também tem como obrigação assegurar os direitos dos participantes da pesquisa e zelar pelo seu bem-estar e sua segurança. Então, de forma semelhante, a lei ela também enumera as responsabilidades do patrocinador,
A gente selecionou aqui algumas que são mais importantes. Então, o controle da qualidade do tratamento dos dados. Então, o patrocinador ele é responsável por todo esse ciclo de tratamento dos dados, mesmo que sejam realizados ali no centro pelos pesquisadores. A seleção de pesquisadores e centros qualificados. Então, a gente vê que toda a cadeia, a lei coloca como responsabilidade de garantir que todos os integrantes estão de fato qualificados, e aqui essa ponta do patrocinador. Então, a seleção e a capacitação de monitores e auditores, a garantia de recursos adequados para a condução da pesquisa. Então, o patrocinador ele deve se responsabilizar pelo custeio de todas as despesas relacionadas a procedimentos, exames, qualquer ação que seja necessária para a resolução de eventos adversos, por exemplo. O pesquisador ele tem o patrocinador tem como responsabilidade também a pronta notificação ao pesquisador, à instituição, ao CEP, e, se aplicável à autoridade sanitária, né, sobre qualquer descoberta que possa afetar adversamente a segurança do participante de pesquisa, ou comprometer a condução do estudo, afetar de alguma forma ali a aprovação que foi dada pelo CEP. E o patrocinador ele também vai, em caso especificamente, né, de evento adverso, o patrocinador ele tem que notificar a autoridade sanitária, então a Anvisa, desses eventos graves, inesperados, que possa ter ali uma causalidade com o produto que está sendo testado. E, por fim, a indenização e a assistência à saúde do participante por eventuais danos sofridos em decorrência da sua participação na pesquisa. E nesse ponto, acho que é importante a gente diferenciar do tipo de assistência que era prevista na 466. Então, a 466, ela tinha a assistência integral e a assistência imediata. A assistência imediata era a assistência a qualquer tipo de emergência que aquele participante ia necessitar. Então, não tinha ali um link de causalidade necessário com a pesquisa. Então, a gente até dá o exemplo de a pessoa estava indo para o centro, ela foi atropelada, e aquilo servia como o patrocinador tinha que cobrir aqueles gastos daquela assistência, porque era uma emergência, ainda que não fosse decorrente de fato da pesquisa. Agora, a norma, ela traz um pouco porque a gente tem no Código Civil, que é você tem que reparar os danos, então você tem que ter essa assistência e essa indenização quando de fato você tem uma causalidade, quando você foi responsável por aquele dano. Então, aqui o patrocinador ele vai indenizar e ele vai prover assistência em tudo relacionado à pesquisa. E aí, a gente tem o segundo ponto, que foi, acho que o primeiro ponto de maior debate é a questão da Instância Nacional de Ética em Pesquisa, toda essa mudança no sistema. O segundo ponto de debate é a questão do fornecimento pós-estudo, que mudou de forma significativa. Agora, sim, a lei garante a obrigatoriedade de fornecer medicamento pós-estudo, mas com condicionantes muito melhor estabelecidas, tá? O que acontece agora? Antes da iniciação do estudo, deve ser apresentado para o CEP um plano de acesso para avaliação. Esse plano de acesso, ele deve conter uma justificativa do patrocinador sobre a necessidade ou não de fornecer o medicamento pós-estudo. Então, aqui tá, acho que a gente tem duas novidades. A questão do plano de acesso e a questão da possibilidade de falar, eu não vou fornecer. E agora, fornecimento pós-estudo é para o medicamento experimental, tá? E aí, se houver a necessidade de fornecer, deve ser elaborado um plano de fornecimento, tá? E a questão de fornecimento pós-estudo, ela se aplica a medicamentos experimentais, a dispositivos médicos e terapias avançadas, nesses dois casos, no que couber, tá?
porque a gente tem aí, por exemplo, no caso de um dispositivo médico implantável, pode não fazer sentido você ter um fornecimento pós-estudo, enquanto se é um medidor de glicose, por exemplo, pode ter aí uma questão de fornecimento pós-estudo. Então, tem o plano de acesso, se houver necessidade, deve ter esse programa de fornecimento, e aí tem os critérios que vão ser considerados, né, no momento da avaliação do paciente, da avaliação individual do paciente, se ele precisa, ou se ele é elegível ou não à continuidade do tratamento experimental. Tem uma outra novidade, que é esta avaliação, ela vai ser feita pelo pesquisador, mas agora a norma dá ao pesquisador a possibilidade de consultar o patrocinador e o participante da pesquisa, tá? Aqui tem essa questão do patrocinador ter que ser ouvido, até justificou um pedido de veto, tá, da lei, por uma questão de conflito de interesse. Por que o patrocinador tem que ser consultado nesse momento? É um debate interessante, né? Aqui, só pensando, eventualmente, em pesquisas multicêntricas, o patrocinador pode ter uma visão maior do que está acontecendo no estudo em outros países do mundo, poderia justificar, mas é um ponto importante que tem que ser olhado com cautela na apreciação da norma, tá? E a norma também estabelece critérios de decisão em relação ao fornecimento gratuito, que é aquela droga é a melhor terapia ou tratamento para aquele paciente? Ela apresenta uma relação risco-benefício favorável em relação aos tratamentos disponíveis? Então, são ponderações que devem ser levadas em consideração pelo pesquisador e que agora estão na lei, tá? A lei também estabelece critérios para avaliação durante o fornecimento pós-estudo sobre a necessidade de se continuar o tratamento ou não e condições claras para interrupção. Em relação à avaliação sobre a necessidade de continuidade do processo do fornecimento, né? Então, durante o fornecimento pós-estudo, deve ser avaliada a gravidade da doença e ameaça a continuidade da vida do participante. Então, é uma doença extremamente grave, esse paciente pode morrer se ele ficar sem aquela medicação. O medicamento experimental contempla uma necessidade não atendida, ou não? Existe uma terapia já disponível e registrada? Existem alternativas terapêuticas satisfatórias para o tratamento do participante? E aí o interessante é que a norma coloca considerada a sua localidade, né? Acho que isso é muito importante a ser considerado num país como o nosso, né? Aquele tratamento alternativo está disponível naquela localidade e se tem evidência de benefício e risco para o paciente. Por exemplo, elementos como o medicamento não contemplar uma necessidade não atendida ou a existência de terapias alternativas já registradas podem ser, eventualmente, elementos a serem utilizados numa justificativa para não fornecimento, tá? Porque, hoje em dia, a norma estabelece critérios para se decidir se aquele medicamento deve ser ou não fornecido. Então, esses elementos podem ser emprestados para a decisão de decidir fornecer ou não pós-estudo, lembrando que essa decisão é lá no começo do estudo, tá? Antes do estudo começar. E a gente sabe que, ao longo do estudo, as circunstâncias mudam de forma, às vezes, significativa. Hipóteses em que o fornecimento pode ser interrompido. Essa aqui é uma novidade, uma inovação da lei, e teve um dos vetos presidenciais, está em relação a esse artigo, tá? Quais são essas hipóteses? Decisão do próprio participante ou do seu representante legal. Cura da doença, ou agravo à saúde, ou introdução de alternativa terapêutica satisfatória. Acho que a cura é a melhor situação para parar o fornecimento pós-estudo,
né? Mas se tem uma alternativa terapêutica satisfatória disponível, também pode ser uma causa de interrupção do fornecimento pós-estudo. Ocorrência de reação adversa grave, que é critério do pesquisador, inviabiliza a continuidade do fornecimento do medicamento experimental. Esses três, e eu acho que o último, que é a ausência de benefício do uso continuado do medicamento experimental, considerando a relação risco-benefício, fora do ensaio clínico, ou aparecimento de novas evidências de riscos relativos ao perfil de segurança, são critérios, acho que mais técnicos, né? Que são normalmente, já seriam normalmente considerados aí durante o fornecimento pós-estudo. O que eu acho que é efetivamente a inovação são esses três critérios do meio, que é, a impossibilidade de obtenção ou de fabricação do produto por questões técnicas ou de segurança, e desde que o patrocinador forneça alternativa terapêutica equivalente ou superior, e aí o que é questão técnica? Não está definido na norma. Então, isso pode ser utilizado, né, a gente vai ter os mais inúmeros justificativas técnicas para se interromper um fornecimento pós-estudo, mas lembrando que, neste caso, o patrocinador ele deve fornecer uma alternativa terapêutica equivalente ou superior, e aí não é mais experimental. O segundo é a disponibilidade do medicamento experimental na rede pública de saúde, ou seja, uma vez que o produto está incorporado e disponível, cessa a obrigação do patrocinador de fornecer o medicamento pós-estudo, e aí a discussão que a gente, em tese, isso é muito claro, né? O produto está disponível no SUS, o paciente tem, automaticamente, ele já tem acesso, se ele tiver a prescrição, ali nas condições impostas pelo Sistema Único de Saúde. Mas o que é disponibilidade do medicamento na rede pública? Porque a gente tem o processo de incorporação pela Conitec, você tem a publicação do PCDT, ou de alteração de PCDT, e aí, teoricamente, o governo tem 180 dias, salvo engano, para disponibilizar o medicamento na rede pública. A gente sabe que isso não acontece, em muitos casos, dentro desse prazo previsto na legislação. O fato do produto estar disponível hoje não significa que ele vai estar disponível para sempre por questões logísticas, né? Nessa situação, o paciente, uma vez que o produto já está lá no SUS, já foi disponibilizado uma vez, ele deixaria de ter acesso ao fornecimento pós-estudo. Então, para que não prejudique o paciente, isso tem que ser implementado pelo Sistema Público de Saúde de uma forma muito consistente, porque, por lei, o patrocinador cessa o dever dele de continuar fornecendo, obrigação legal de continuar fornecendo o medicamento pós-estudo. E algumas decisões judiciais que a gente já viu, elas mantinham a obrigação do patrocinador de continuar fornecendo o produto, mesmo após a disponibilização do SUS, e agora, porque não havia uma normativa, não havia um parâmetro delimitando até onde ia o dever do patrocinador. Agora tem a lei, tá? Então, qualquer decisão além do que está estabelecido aqui pode ser considerada como ilegal. E, por último, é o objeto do veto presidencial, que a lei ela tinha como redação que, decorridos 5 anos da disponibilização comercial do medicamento experimental no país, cessava a obrigação do patrocinador, tá? E aí, independentemente do produto estar no SUS ou não. Esse artigo, especificamente, ele foi vetado pelo presidente. Esse veto está sendo revisto pelo Congresso, tá? Ele tem que, uma decisão em relação a ele deve ser tomada no prazo de 30 dias, ou seja, agora no mês de julho a gente deve ter uma decisão em relação a ele, e a derrubada do veto presidencial está condicionada à aprovação da maioria do Congresso. Então, a gente está falando ali de mais ou menos uns 257 deputados e senadores, tá? Então, efetivamente, precisa aí de uma mobilização do Congresso para mudar esse veto. E partindo agora
para o final da nossa apresentação, falar um pouco das penalidades. Então, a lei, ela passa a prever penalidades claras quando se tem um descumprimento da norma. Anteriormente, a 466 ela não previa penalidades específicas, a gente tinha ali só na norma operacional 1, se eu não me engano, uma previsão de que em caso de descumprimento poderia ser notificado ao Ministério Público para as investigações necessárias. Mas a gente tinha ali uma ausência de previsão do que de fato aconteceria uma vez que aquilo tivesse com o Ministério Público. Então não tinha uma penalização clara. A lei, ela traz 2 tipos de penalização agora. Então, por infrações consideradas infrações sanitárias e por infrações consideradas éticas. As infrações éticas, elas vão seguir o rito de infração do conselho profissional. Então, por exemplo, se você tem ali uma condução de pesquisa que seja em desconformidade com o disposto na lei, ou vai ter uma sanção prevista na legislação daquele conselho. Então, se a pessoa é, por exemplo, farmacêutica, são as penalidades do Código Farmacêutico, do Conselho Federal de Farmácia. Então, se é médico, do Conselho Federal de Medicina e por aí vai. Em regra, essas penalidades, elas são advertência, dependendo da gravidade, suspensão da prática profissional, cassação da prática profissional, e alguns conselhos têm multa também, mas não são multas tão altas. Por outro lado, a gente passa a ter também infrações sanitárias, que são infrações que a gente já tem uma lei específica, que é a Lei 6437, e elas são infrações mais severas. Então, a lei prevê que são consideradas como infrações sanitárias, principalmente ali as obrigações do pesquisador, as obrigações do patrocinador e o descumprimento das boas práticas. Então, se a gente for dar aqui exemplos, né, se descumprir, por exemplo, fornecimento pós-estudo, ou se não tiver ali uma observância com relação ao tratamento e armazenamento dos dados, ou uma inobservância que a gente acaba vendo muito na prática do CEP, do prazo de armazenamento do material biológico, todas essas ações são consideradas como infrações sanitárias e as penalidades são mais severas. Então, pode ter uma multa que chega a R$1,5 milhão. Se for uma reincidência, pode chegar a R$3 milhões. Então, eu acho que tem penalidades agora, penalidades claras, o que faz com que todos os players ali da pesquisa fiquem mais atentos ao cumprimento da norma. Eram esses pontos que a gente tinha para... Pode falar. Ana, eu acho que vale a pena ressaltar 2 pontos. A norma não estabelece penalidade para os CEPs. Uhum. Então, aqui é muito mais em relação ao patrocinador, do cumprimento das obrigações previstas em lei. Tá? Então, não tem uma penalidade se o prazo de 30 dias ali não for atendido, pelo menos na lei, né? Aqui na infração sanitária e nas infrações éticas. A gente não sabe se vem alguma regulamentação aí, a gente teria que avaliar a legalidade disso. E outra coisa eu vi aqui em algum momento alguém perguntando da adaptação, né, dos contratos, obrigação de fornecimento pós-estudo, daqueles estudos que já estão em andamento. Existe um princípio no direito que é a segurança jurídica, tá? Então, essa lei, ela não retroage, que é o que a gente fala, ela não atinge atos anteriores, tá? Praticados à sua vigência. Então, aqueles estudos que estão em andamento, a lei não estabelece aqui uma obrigação de se adaptar à nova norma, tá? No que couber, por exemplo. Em relação ao fornecimento pós-estudo, aqueles participantes que estão recebendo medicamento pós-estudo por conta, né, e o fornecimento foi iniciado nos termos da legislação atual da 466, eles poderiam aí ter argumentos para questionar caso o patrocinador eventualmente decidisse por suspender esse fornecimento, tá? Então, assim, a gente tem sempre que olhar os estudos. Tudo isso vale, certamente, para os estudos novos. Para os estudos antigos, não significa que os estudos não podem se adaptar à legislação, tá? Eles podem se adaptar,
Mas toda vez que a gente falar em prejuízo de um direito, de um participante em relação ao estudo que foi aprovado, e ele foi incluído, acho que é muito mais que aprovado, né? Ele foi incluído no estudo, considerando o ambiente regulatório anterior, se tiver alguma mudança ou o direito dele for afetado, aí pode ter uma discussão se seria legal ou não essa alteração, tá? Porque a norma não estabelece nenhum tipo de transição, nenhuma necessidade de adaptação, nada.